Nós falamos sobre a luz do mundo que é Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é aquele que traz luz em meias trevas, é aquele que ilumina a nossa vida, ilumina o nosso caminho, aquele que é a própria luz, né? Não só ilumina, mas ele é a própria luz. E quando nós recebemos essa luz de Cristo na nossa vida nunca mais é a mesma. E tem essa terceira declaração, aqui no Evangelho de João, aqui no capítulo 10, na verdade tem duas declarações fortíssimas que ele faz aqui. A primeira é que eu sou a porta, e depois ele fala, eu sou o bom pastor. Como, apesar de estar bem, as duas coisas ser bem semelhantes, a gente resolveu dividir e falar do eu sou o bom pastor na semana que vem, porque o nosso tempo aqui é curto, tá bom? Então, fica antenado, preste atenção, foca aqui na mensagem, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar no teu coração. A gente vai ler a partir do versículo 7, somente o versículo 7 até o versículo 10, amém? Versículo 7 até o versículo 10. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, a maioria de nós já conhecemos esse texto, essa declaração de Jesus, que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Principalmente no começo da nossa fé, quando a gente está ali se convertendo, sempre um irmão mais velho, mais maduro na fé, ele vira, não, irmão, o Senhor tem vida e vida abundância para você. É um versículo também que a gente usa muito para poder evangelizar as pessoas, né? Às vezes você está com uma pessoa ali perto de você, e às vezes ela está até pretendendo dar cabo em sua vida. Quantas pessoas que já desistiram de viver, tantas pessoas que estão vivendo uma tristeza profunda, frustrações na vida, sentimento depressivo, ansiedade, e vivendo uma vida, vamos dizer assim, uma vida rasa. Uma vida muito fútil, uma vida sem esperança. E nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Vida com abundância. Mas o que é interessante para a gente falar dessa mensagem, dessa porta, né? Porta. É interessante, né? Eu fui viajar. Tem uns amigos que moram no Rio de Janeiro, na hora que você fala porta, já fala, ué, de onde você é, né? Lá eles falam porta, né? Fala porta. Lá eles são a porta, aqui nós é a porta mesmo, que nós é meio, né? A roça, né? Amém? Ainda mais eu que sou lá de Nortelândia, então, né? Falar da beira do Rio Santana, aí mais interior ainda, né? Gente, então o que significa isso, a porta? Vamos contextualizar no tempo de Jesus. Obviamente que naquele tempo era muito mais comum do que hoje a gente andar e encontrar pastores de ovelhas, pastores aqueles, quem já viu ovelhinha aí, umas ovelhas já, né? A Dai tem até uma cabra lá, né, Dai? É quase uma ovelha, a irmã, é uma ovelha mesmo? Ah, rapaz, traz ela um dia aqui pro culto, Dai. Um dia a Dai vai trazer, como que é o nome dela mesmo, Dai? A Belinha, um dia a Dai vai trazer a Belinha, podia ter trazido hoje, já dá certinho pra gente encenar a mensagem aqui. Aí, gente, não, mas a Belinha, um dia eu fui fazer uma visita lá na casa da Dai, aí a Belinha desceu do carro, a pastora ficou com medo, falou, não, essa aí é a ovelha de Jesus, essa aí não vai machucar você não, ela é calma, essa aí é de Deus, né? Não é rebelde não, né? Então, gente, naquele tempo era muito mais comum, é muito comum a gente ver as ovelhas ali, pastores guiando alguns rebanhos, pequenos rebanhos um pouco maiores, então era comum, e tinha, tanto nas cidades grandes, principalmente nas cidades grandes, o que acontecia? Tinha alguns currais que eram mais elaborados. Eu sei, né, que eu sou do interior, talvez vocês não conhecem isso. E também eu viajei, meu pai, ele trabalhava viajando e acabava que eu viajava com ele, né? E aí, quando eu era criança, eu lembro que a gente sempre contava, às vezes, umas boiadas na estrada. E era até interessante que meu pai brincava comigo, né? A boiada estava lá longe, aí ele falava, ó, não tinha como você saber se a boiada estava vindo ou se ele estava indo. Aí meu pai brincava comigo. E aí, fala aí, eu sei se ela está vindo ou se ela tá indo, você sabe? Aí eu ficava olhando e falou, não, pai, não tem como saber se a boiada tá vindo ou tá indo. Ele falou, não, tem sim, eu tô enxergando. Aí ele falava, tava indo. Toda vez ele acertava, eu falava, não, cara, isso tem alguma coisa. Aí, até que ele soltou para mim o segredo. Ele falou, não, é só você olhar as marcas, porque elas vão
vão defecando no caminho, vai marcando, vai amassando o mato, dá pra você saber onde eles passam. Se ele tá indo, não tem marca nenhuma. Se tá vindo, né, não tem marca nenhuma. Se eles estão indo, aí você vê aquelas marcas, né? Então, interessante. E aí, o que acontece também? Não sei se tem algum boiadeiro aqui, né? O Luiz não tá aqui hoje, nós temos um irmão aqui na igreja que gosta de caminhão. E também, em alguns lugares, no interior, tem alguns pontos que o caminhão para e ele desce o gado, né, Nick? Desce o gado ali pro gado não... Que às vezes tá viajando muito com os caminhões, ele para lá e desce, tipo como fosse um hotel, né? O hotel dos bois. Quem já viu o hotel de boi aí na estrada? Leide já viu? Ah, Leide é do interior, Leide é boiadeira também, já conhece. O povo que é muito moderno, povo da cidade, né, Leide? Né, Joel? Você conhece? O Joel só anda bastante também, né? Então, aqui hoje é mais moderno. Hoje os caminhões param, né? Desce os boi lá e fica no hotel dos boi. Eu já tinha um lugar que a gente ia, eu acho que é pra Cáceres, que tinha lá um hotel dos boi. Eu falei, rapaz, até os boi tem hotel, tá chique demais. E na época de Jesus, tinha um hotel das ovelhas. Era parecido com isso, era um curral, onde os pastores iam lá para as grandes cidades, lá para os grandes centros, e tinha ali, só que dentro das grandes cidades, nas cidades maiores ali da época de Jesus, os curral era mais elaborado. Eles tinham ali era tudo feito de pedra, e tinha um porteiro, e tinha uma pessoa ali que cuidava. Tinha um porteiro e tinha um vigilante ali, um vigia que guardava as ovelhas do pastor. Só que também tinha um outro tipo de curral, que era um curral mais improvisado, que era aqueles que ficavam nas cidades pequenas, que o pastor colocava as ovelhas tudo para dentro daquele curral e ele ficava de noite na porta. Ele dormia na porta para proteger as ovelhas. Se as ovelhas saíssem, se fosse entrar algum lobo, alguma coisa, o pastor estava na porta, ali dormindo, como se fosse aqui, ó, como se fosse corredor. O pastor deitava aqui, dormia, deitava aqui, ficava, não sei se ele conseguia dormir direito, né, pensando, se essas ovelhas fugir, ou chegar um lobo, alguma coisa, né, pode devorar um leão, né, igual foi a história de Davi, né? Quem conhece Davi aí? Davi lutou contra urso, contra leão, né, para proteger as ovelhas de seu pai. E na época de Jesus também tinha essa dinâmica, os pastores. E Jesus aqui, nesse contexto, Jesus, ele se declara, eu sou a porta, porque ele está se referindo a esses currais menorzinhos, porque o pastor ali, ele deitava ali e dava vida pelas suas ovelhas. Então é nesse contexto que Jesus, ele se declara que ele é a própria porta. Ele é a própria porta. Aleluia. Glória a Deus. Nada entrava e nada saía sem passar por ele. Nada entrava e nada saía sem passar por ele. E hoje, gente, tem muitas portas, até o próprio Satanás, né? Ele cria muitas portas que as pessoas se assemelham, que acham que vão alcançar a salvação, que vão alcançar Cristo, por meio de algumas portas, às vezes de uma autoajuda, às vezes de rituais, algo do tipo, mas só existe uma forma de nós alcançarmos essa salvação, que é por intermédio de Jesus Cristo. Que é por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o acesso ao Pai. Somente através dele nós temos acesso ao Pai. Somente através dele nós temos acesso à salvação. Somente através dele nós temos acesso à salvação. Então Jesus, quando ele fala bem assim, eu sou a porta, ele está dizendo, eu sou a porta de salvação. Eu sou a porta de salvação. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Muitas vezes, a gente até pensa, né? Num contexto religioso, às vezes que a gente vive, não, a igreja, a gente às vezes fala da igreja, fala de alguma placa denominacional, mas nada disso pode nos salvar. Nossa salvação é o único intermédio de Jesus Cristo, só por ele que nós somos salvos. Nenhuma placa, nenhuma denominação, nenhum pastor, por mais eloquente que seja, ele pode nos salvar. O único que pode nos salvar, ele é o Senhor Jesus Cristo. Nenhuma tradição, nada, só o Senhor pode nos salvar. Coloca para mim, por gentileza, aí, Atos capítulo 4, versículo 12. Em Atos capítulo 4, lá, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Só o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Aleluia. Então ele diz aqui, em verdade,
lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, porque as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, versículo 9, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. É muito forte porque essa porta, para as ovelhas, simbolizava segurança. Fala comigo, segurança. Fala comigo, proteção. Nosso Senhor Jesus, igreja. Muitas vezes nós falamos, né? Tem muitos textos, muitos salmos que diz que Ele é nossa torre forte. Ele é nosso protetor. Ele é nosso guardador. É o guarda de Israel. E às vezes nós não damos tanta importância pela segurança, pela proteção que o nosso Senhor nos dá. Porque assim, como aqueles apriscos ali no campo, onde o pastor ali se deita para proteger suas ovelhas do ladrão, do lobo, do predador, assim é Jesus. Jesus, ele nos protege. Jesus, ele nos protege, ele nos guarda, porque nós temos um inimigo, nós sabemos que nós temos um inimigo comum, que ele é conhecido também como o ladrão. Como o ladrão. Como o ladrão. Que vem somente para roubar, matar e destruir. Todos nós sabemos isso de cor. Qual que é o objetivo do ladrão? Qual que é o objetivo do ladrão? Mas tem algo interessante sobre o nosso inimigo, que ele não tem poder para nos matar. E pelo fato dele não ter poder para nos matar, a menos que Deus assim o permita, ele não tem poder para tocar na nossa vida, ele sempre vai buscar subterfúgios, ele sempre vai buscar uma maneira de tentar roubar. Ele sempre vai tentar buscar uma maneira de destruir. Ele sempre vai tentar buscar alguma coisa para tentar roubar. E roubar o quê, pastor? A nossa alegria. Roubar a nossa paz. Roubar o amor. Roubar as nossas forças. Roubar de nós o foco que nós temos em Cristo. Então, muitas vezes a gente pensa que o nosso inimigo ele vai vir, vai chegar o Satanás, vai matar a gente. Não, isso talvez não seria tão sucesso para ele assim. O sucesso do nosso inimigo muitas vezes é fazer que eu e você perdamos o foco em Cristo. O sucesso do nosso inimigo muitas vezes é fazer que a nossa alegria se acabe. Que nós perdemos a nossa paz. Muitas vezes nós temos vindo culto após culto, estamos envolvidos até na atividade da igreja, mas quando nós chegamos em casa, falta em nós a paz de Cristo. Falta em nós a verdadeira alegria. Nós estamos sorrindo, alegres, contentes, mas dentro de nós há uma tristeza profunda. Porque Satanás saqueou a alegria de Cristo que tem que ter em nós. A alegria, a palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa. Quando Satanás rouba a nossa alegria, nós perdemos a nossa força. Força de quê, pastor? Força de conquistar. Força de proteger a nossa casa. Vamos falar do homem. A força de ir para a rua. A força de sair de casa para trabalhar de manhã. E pensar na sua família. E pensar no sustento. Aquela garra de buscar o melhor para sua casa. Ele começa a sair de casa desmotivado. Aí ele começa a perder negócio. Começa a perder cliente. Começa a fazer as coisas sem alegria. Sem motivação. Sem aquela alegria pujante de Deus. Aí ele começa a fracassar. Aí ele começa a perder o foco. Aí ele começa a vir a tristeza. Aí chega em casa, o casamento já começa a ser prejudicado, porque Satanás ele sempre vai buscar tirar de nós o foco em Cristo, roubar a nossa alegria. Por isso que eu e você precisamos reafirmar a nossa identidade em Cristo e lembrarmos que nele nós temos essa alegria, nós temos essa paz, nós temos as nossas forças renovadas, aleluia, glória a Deus. Então, igreja, o ladrão, por isso que nós precisamos, igreja, olhar para Cristo. Por isso nós precisamos estar do lado de dentro dessa porta. Por isso que nós precisamos estar guardado no nosso Senhor Jesus. Porque o foco de Satanás é destruir a nossa vida profissional, destruir o nosso casamento, destruir a nossa saúde emocional,
Quantas pessoas doentes, remédio para dormir, remédio para acordar, não consegue manter o foco, não se alimenta direito. Satanás destrói os nossos relacionamentos com amigos, dentro do nosso trabalho, no ambiente que a gente está, a gente não consegue ter um relacionamento saudável. E a ideia e o plano dele é esse. É matar pouco a pouco. É matar pouco a pouco o propósito de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós tiramos os olhos do propósito de Deus para a nossa vida, porque Satanás já começou a saquear a nossa alegria. Satanás já começou a saquear a nossa identidade. Satanás já começou a saquear o propósito de Deus. Aí ele começa a fazer o quê? Sufocar a gente. Como sufocar a gente com culpa, com acusação. É assim que acontece. Ele provoca a gente um desgraça, ele provoca a gente às vezes a ira, ele provoca a gente, às vezes a gente a tratar mal o nosso próprio cônjuge, os filhos, ou no trabalho, e depois vem a culpa, vem a acusação, vem confusão. Até a religiosidade, a estratégia de Satanás para parar muitos crentes, que são religiosos, confia mais num rito do que no próprio Senhor Jesus. Então nós precisamos dessa segurança de Cristo na nossa vida, reafirmar essa promessa de Cristo sobre a nossa vida. O Satanás, ele gosta de multiplicar a destruição. Pequenas coisas, a própria palavra fala, um abismo chama o outro, é uma brecha, é uma coisa pequena, as coisas começam pequenas. Muitas vezes ele usa o nosso próprio dom, o nosso próprio entusiasmo contra nós mesmos. Satanás é sagaz. Satanás é sagaz. E é uma das formas também dele impedir a gente de avançar, são com feridas não curadas. Porque nós não estamos protegidos no aprisco, pela porta que é Cristo. Muitas vezes nós não estamos protegidos, nós deixamos Satanás nos acusar, jogar coisa do nosso passado, jogar coisa que já passou na nossa cara, e a gente fica triste, esmorecido. Não, a gente tem que repreender, a gente tem que estar guardado em Cristo. Em Cristo estamos guardados. O nosso coração, quando a gente realmente está em Cristo, o nosso coração está protegido por Ele, mesmo quando o mundo está em guerra. Eu acho tão lindo o texto que a palavra diz que Cristo nos dá a paz que excede todo entendimento. Aleluia! Nós estamos vivendo, gente, um tempo de crises emocionais, psicossomáticas, pessoas doentes emocionalmente, isso todo mundo sabe. Muitas pessoas não conseguem ter paz, não conseguem ter tranquilidade, não conseguem ter os seus pensamentos aquietados. E muitas vezes a gente busca ajuda em alguns subterfúgios humanos, que pode até ser uma ajuda paliativa. Mas o que vai resolver o nosso problema é a paz de Cristo no nosso coração. Eu sei, gente, eu não estou falando contra, tem profissionais, tem coisas que a gente precisa recorrer à ajuda, mas a plenitude nós encontramos em Cristo. O que precisa na nossa vida é da paz que excede todo o entendimento, que só está nele, só está no nosso Senhor. Sabe por quê? Porque é uma vida abundante. Uma pessoa que vive abundantemente, uma pessoa vive sem paz? Não. Uma pessoa que tem uma vida em abundância, ela vive sem alegria? Sim ou não? Não. Uma pessoa que tem uma vida em abundância, ela deita e não dorme? Não tem como. Uma pessoa que tem uma vida em abundância, ela tem a paz. Uma pessoa, ela pode passar por momentos de crise, pode. Uma pessoa, nós podemos passar em certos momentos de dificuldade, de aflição, assim como o nosso próprio Senhor Jesus teve tanta aflição que ele chegou até suar sangue. Há momentos da nossa vida que é momento de aflição, é momento que a gente às vezes não vai conseguir dormir, mas isso não é um padrão na vida de quem vive com a vida abundante. A pessoa que tem uma vida em abundância, igreja, ele precisa exalar a paz de Cristo. Precisa exalar essa alegria do Senhor. Precisa transmitir esse amor, transmitir essa força. Porque, como eu disse para vocês, uma vida abundante, ela não é a ausência dos problemas, mas é a presença da proteção. Porque o fato do pastor estar deitado ali na porta das ovelhas,
Não impede de o lobo tentar entrar. De acontecer, às vezes, o lobo até entrar e o pastor ter que ir lá guerrear e matar esse lobo. Que é o que acontece na nossa vida, batalhas espirituais. Quantos de nós aqui passamos, alguns de vocês estão até enfrentando batalhas espirituais, e muitas vezes você não está entendendo o que está acontecendo com você, porque você não está discernindo isso espiritualmente. Porque a própria palavra fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são espirituais. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. O que isso significa, igreja? Que muitas vezes você não está entendendo, seu casamento está no conflito ali, numa guerra, e você está olhando para o seu marido ou para a sua esposa, e você não está entendendo que o próprio Satanás está ali, tentando destruir vocês. Aí você está falando, mas fulano de tal é difícil, e você não está entendendo quem é o seu inimigo, que não é o seu marido, é o próprio Satanás que está querendo destruir vocês. No seu trabalho, mas eu estou passando uma perseguição, é uma pessoa, coisa que acontece, você não está discernindo que é uma batalha espiritual. Mas se você está protegido pelo bom pastor, e aquele que dá a vida pelas ovelhas, ele vai te proteger, ele vai te guardar, mas você precisa estar do lado de cá do aprisco. Você precisa estar atrás dessa porta, porque se você estiver atrás da porta, a ovelha, ela se autoprotege, igreja? Quem protege a ovelha? E por que na vida real é diferente, na nossa vida no dia a dia é diferente? Nós queremos se proteger. Eu vou tirar satisfação, eu vou resolver isso aí, eu vou fazer na força. Não, eu vou lá e vou... Mas quem protege a ovelha é o? Pastor. Se é o pastor que protege, nós não precisamos, gente, nós precisamos orar. Nós precisamos ajoelhar. Nós precisamos pedir, Senhor, essa batalha não é minha, essa batalha é sua, Senhor, muda essa pessoa. Pai, entra no meu trabalho, eu estou passando com uma dificuldade, eu não sei o que está acontecendo, no meu casamento. Entende, igreja? É isso que nós precisamos estar do lado de cá, da porta. Porque uma ovelha, quando ela está do lado de fora da porta, ela tem que lutar sozinha. Ela tá no relento. Quando a ovelha está do lado de lá da porta, ela tem que guerrear, ela está suscetível aos ataques do inimigo. Agora, quando nós estamos protegidos por Cristo, Ele vai nos proteger do dia mal, Ele vai nos proteger das batalhas, Ele vai nos guardar, Ele é nosso general de guerra, Ele não descansa, a palavra fala que nosso Deus nem dorme. Aleluia! Enquanto nós estamos dormindo, repousando, a palavra fala que o justo, ele faz repousar. Eu estou aqui dando um spoiler porque a passagem, ela acaba que corresponde muito com o bom pastor. Na semana que vem, a gente vai falar muito sobre isso, sobre o bom pastor. E qual que é a passagem do bom pastor? Que ele faz a gente em verdes pastos, pastos verdejantes, satisfação plena ele nos dá. Então eu e você, igreja, nós não podemos aceitar viver uma vida raquítica, uma vida medíocre, não podemos aceitar viver uma vida só de luta, só de batalha. Não, não. Se nós estamos aceitando isso, é porque nós estamos do lado de fora da porta. Se nós estamos aceitando isso, é porque nós estamos do lado de fora da porta. E o Senhor está nos chamando para entrar para o lado de cá. O Senhor está chamando porque Ele quer nos proteger. Ele quer ser a nossa porta. Ele diz, eu sou a porta. Você está protegido por mim. Eu vou proteger sua casa, eu vou proteger seu casamento, vou proteger o seu trabalho, a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando nós estamos em Cristo, nós temos a verdadeira segurança que o inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Ele pode até tentar, mas ele não passa por essa porta. Que inimigo que vai passar por essa porta? E às vezes nós sofremos batalha, igreja. No casamento, no trabalho, eu não sei o que você tem passado. Mas ele não vai passar por essa porta. Satanás, ele não tem poder. Ele pode até tentar arrombar, mas essa porta é muito forte. Essa porta é muito forte, ele não tem poder para isso. Tem um texto, Provérbios capítulo 4, versículo 23, por gentileza. Igreja, vocês estão entendendo o que o Senhor está falando conosco? Esse texto aqui é muito forte, porque a palavra fala que sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. O ladrão, ele vai tentar cercar, não precisa colocar não, tá bom, já falei. O ladrão vai tentar cercar, enganar, ferir, mas a pergunta é, você está
De que lado da porta? A pergunta que nós devemos fazer é isso, igreja. De que lado nós estamos da porta? Não basta a gente conhecer essa porta. Não basta a gente saber onde essa porta está. É preciso nós entrarmos. É preciso nós atravessarmos, é preciso nós entrarmos, é preciso nós estarmos em Cristo. E Jesus, Ele é a única entrada segura para todos esses ataques. Esses ataques que muitos estão enfrentando. Muitos lá fora já até cederam. Muitos lá fora já se entregaram para os ladrões e salteadores. Muitos lá fora já se entregaram para o inimigo. Porque esse mundo aí está cheio de ataque. Nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos estar protegido por Cristo. Protegido por Ele. É Cristo que nos sustenta. É Cristo que nos sustenta. Nós temos que confiar nele. Nós temos que confiar nele. Nós temos que olhar para Ele. É Ele que cuida de nós. É Ele que cuida de nós. É Ele que cuida de nós. O pastor aqui humano, o pastor humano aqui, os pastores, nós como pastores, nós somos um instrumento, mas nós não somos abrigo. O abrigo é Cristo. O abrigo é Cristo. O abrigo é Cristo. E quem está abrigado por Ele tem essa segurança. Tem essa segurança. Abrigado por Cristo, guardado por Cristo. Aleluia. Glória a Deus. No final do versículo 9, que eu citei agora há pouco, quem entra por essa porta sairá e achará pastagem. Fala comigo, Jesus é a porta da satisfação. Quando a gente fala satisfação, é muito bom, né? Você almoçou, você fala, não, estou satisfeito. Ah, não, eu estou satisfeito. Satisfação é maravilhoso. Quem gosta de estar satisfeito? Satisfeito em Deus, isso é maravilhoso. Jesus, Ele é a porta da satisfação. Essa imagem desse pasto, sabe o que representa na nossa vida? Representa uma vida plena, contentamento. Fala comigo, contentamento. Quantas pessoas que a gente conversa hoje, a pessoa não está contente com nada. A pessoa sempre tem algo para ela, não, faltou isso, faltou aquilo. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos contentes, nós estamos plenamente satisfeitos nele. Óbvio que é uma vida de crescimento em todas as áreas da nossa vida, mas isso é natural. Mas nós estamos contentes, nós estamos satisfeitos. Como diz o Salmo 23, né? Em verdes pastos me faz repousar. Aleluia. Em Cristo, a nutrição diária para a nossa alma. Para a nossa alma, o nosso corpo, gente, ele pode até estar necessitado, em fome, mas a nossa alma, ela precisa estar saciada. Como nós falamos na primeira mensagem dessa série, que Ele é o pão que nos satisfaz. Ele é o pão que desceu do céu. E aqui está reafirmando isso. Que em Cristo nós temos essa satisfação. Não é uma porta de prisão. Fala, não, vou passar essa porta que agora eu virei crente, né? Igual aquele meme que tem no Instagram. Pelo menos a maioria de vocês já viu, né? Pensa numa coisa difícil, é ser crente, né? Pode assistir televisão, não pode mentir, não pode dizer o quê. Falando um monte de coisa que não pode. Só que o que pode? Quantas coisas nós ganhamos quando nós estamos em Cristo? O fato aqui não é que nós entramos, não é uma porta de prisão, mas muito pelo contrário disso, é de liberdade e propósito. Porque prisão são aqueles que estão sem Cristo. Os que estão aprisionados são aqueles que estão do lado de fora da porta. Esses são os verdadeiros aprisionados, que a palavra diz que são os cegos espirituais, aqueles que estão caminhando, correndo rumo ao abismo eterno. E eu e você precisamos de Cristo, igreja. Não apenas para um acesso, mas Ele é o único caminho seguro e confiável para a salvação. Ele é a porta que se abre para a vida. Quem entra por ela encontra perdão, encontra paz, propósito, plenitude. Aleluia. É isso, igreja, que eu queria compartilhar com vocês.
para que nós olharmos para esse texto, sempre quando nós lembrarmos dessa vida abundante, se nós chegarmos para qualquer pessoa aqui, quem quer viver uma vida abundante? Tem seminário, tem palestras aí, você colocar no YouTube, vida abundante, vai aparecer, eu acho que uns milhares e milhares de vídeos. Pessoas querendo ter uma vida abundante. Pessoas querendo ter uma vida abundante. Buscando muitos meios, recursos, tecnologias, comprar alguma coisa, um apetrecho, algo para ter essa vida abundância. Mas só tem um meio para a gente ter essa vida abundância, que é por meio de Cristo. A vida verdadeiramente em abundância é só por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós acabamos de louvar aqui e ainda repetimos, é o que o Senhor queria passar para nós. Para nós termos essa vida em abundância, eu e você precisamos amar a mensagem da cruz. Nós precisamos amar o nosso Senhor. Nós precisamos deixar o nosso ego, a nossa vaidade de lado e não mais fazer com as nossas próprias forças e deixar que o nosso protetor nos proteja e deixar que o nosso guardador nos guarde, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé. A gente está caminhando para o final. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.